Bom dia! No dia 26 de junho passado eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando que Lula está atrás de um economista liberal para assessorá-lo na campanha eleitoral e para sinalizar ao mercado que fará um governo liberal na economia. No entanto, agora ele acaba de dar uma entrevista para uma rádio de Salvador dizendo que vai rever as privatizações do presidente Bolsonaro e que vai acabar com o teto de gastos. Afinal, em que Lula acreditar? Este é o assunto do meu vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que está doando pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua contribuição ajuda a melhorar a estrutura do canal, ampliar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação. Se você já doou mês passado, muito obrigado. Se não doou ainda, sempre é tempo de pingar um trocadinho todo mês aqui no canal, ok? Lembro a você também de se inscrever no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui no canal. Lembrando que agora abri um canal alternativo na cos.tv, cos.tv, Dextra Jornalismo é o meu canal lá. Inscreva-se lá por segurança, se eu for censurado aqui, é no Telegram e na COS TV que você me encontra, ok? Muito bem, gente, então como eu dizia, Lula estava e está atrás de um economista liberal para apresentar ao mercado como seu futuro ministro da Economia, mas foi a Salvador, estado que vai ficar 16 anos sob governo petista, sim, já vai para o 4º mandato seguido do PT, portanto, tem um eleitorado mais à esquerda, e disse que vai rever as privatizações do presidente Bolsonaro e que vai acabar com o teto de gastos. Lula disse que as empresas públicas foram construídas com o suor do povo brasileiro e que não faz sentido vendê-las com esta facilidade, e disse também que se o governante é responsável, não precisa estabelecer na lei o teto de gastos. Ora, o povo brasileiro já aprendeu qual é a verdadeira visão das estatais que o PT tem. Não é essa do discurso do Lula, do governante preocupado com o patrimônio dos brasileiros. Sabemos que para o PT, estatal é empresa do PT, é empresa dos políticos e, eventualmente, da elite da corporação do funcionalismo público que se beneficia dos super salários que recebem bem acima do mercado. É para isso que servem estatais. O PT quebrou a Petrobras, que foi já a 4ª maior petroleira do mundo, entregou todas as estatais no prejuízo. Este é o cuidado que o PT tem com o patrimônio dos brasileiros. Melhor vender, desfazer estas estatais, acabar com o cabide de empregos dos políticos e garantir que esse tipo de prática irresponsável com o patrimônio dos brasileiros não se repita. O que é importante para o pagador de impostos não é que a empresa seja estatal, mas que ela funcione, que haja concorrência e não monopólio, e a concorrência, sabemos, derruba os preços. Bem-vindas privatizações. E o teto de gastos, ao contrário do que diz o Lula, se ele se diz tão responsável fiscalmente, qual é o problema de deixar o teto de gastos lá incrustado na lei? Lula diz que governou durante 8 anos com responsabilidade fiscal. Não é verdade, eu já disse em vários vídeos aqui, alertei. O Brasil terminou quebrando na mão da Dilma, mas o ministro da Economia de Lula era Guido Mantega, que depois seguiu o ministro da Economia de Dilma Rousseff. Ficou 8 anos como ministro da Economia, um desastre, um dos ministros mais longevos na função nos governos brasileiros, e foi ele quem começou a irresponsabilidade fiscal sob o mandato de Lula. Macroeconomia é como um transatlântico. Quando você começa a gastar irresponsavelmente num país tão grande, que movimenta tanto dinheiro quanto o governo brasileiro movimenta, a quebra do país não aparece de um dia para o outro. Você não dá um cavalo de pau no transatlântico. O transatlântico vai virando, e quando ele vê o iceberg à frente, já não dá mais tempo de desviar. Bate e afunda.
Lula começou a virar o transatlântico da macroeconomia brasileira em direção à irresponsabilidade fiscal no momento em que botou Guido Mantega de ministro da Fazenda e o transatlântico afundou na mão da Dilma. Mas a irresponsabilidade fiscal começou sim com Lula, no momento em que ele botou Guido Mantega como ministro da Fazenda. Nós precisaremos lembrar isto aos brasileiros na campanha eleitoral, gente. Lula falou com a empáfia de quem se acha já vencedor da eleição presidencial, dizendo que quando voltarmos ao poder vamos ter que rever isso, vamos ter que rever aquilo, dando a entender que no tempo em que ele era governo, o brasileiro viveu muito bem. Era um boom de commodities, é verdade, mas o brasileiro pagou uma conta cara pelos governos petistas. O mensalão aconteceu no governo do Lula, o petrolão começou no governo do Lula. O mensalão no primeiro mandato, o petrolão no segundo mandato do Lula, e a quebra da Petrobras aconteceu na mão da Dilma, que era ministra de Minas e Energias do Lula. Sim, ela era responsável pela Petrobras. O brasileiro, talvez o brasileiro que se informa mal só pelas manchetes, que não lê detalhes das notícias e que não tem memória real, talvez fique iludido com a ideia de que na época do Lula gastava bem, viajava de avião, comia churrasco e esse blá 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 todo que Lula está tentando usar para engambelar os eleitores na eleição. Sabemos que o páreo será duro, não existe eleição ganha antes do apito final trilado, antes de contar o último voto. Estamos em vias de perder a votação do voto impresso e auditável no Congresso Nacional. Muito provavelmente, a julgar pelas informações que estão surgindo na imprensa, não teremos voto impresso e auditável e o inimigo é Lula. Portanto, caberá aos conservadores e liberais do Brasil, caberá aos apoiadores do presidente Bolsonaro se mexer, lembrar o povo brasileiro da quebradeira e da roubalheira que aconteceram, sim, sob os governos de Lula e de Dilma Rousseff. Não podemos ficar de braços cruzados. Lula confia que com o apoio dos corruptos desse país, com o apoio do STF, mexendo nas regras do jogo, ele voltará ao governo. Lula fez o discurso que fez em Salvador porque estava falando para dentro do partido. Estamos ainda num momento prévio da campanha eleitoral em que o objetivo dos candidatos é mobilizar o seu exército, mobilizar as suas tropas. O candidato, num momento como esse, faz discurso para dentro, fala para seus eleitores. Ele quer mobilizar a tropa, como eu dizia. Quando a campanha começar, mais adiante, a campanha propriamente dita, Lula voltará a vender a imagem do Lulinha paz e amor, do Lulinha fiscalmente responsável, do Lulinha bom gestor, mas nós que votamos contra ele e que lutamos pelo impeachment de Dilma Rousseff, sabemos qual é a verdade e temos uma missão a cumprir. Lembrar o povo brasileiro do que foi, de fato, o período do PT no governo. Gente, a parada não vai ser fácil. Não adianta ficar imaginando que o presidente Bolsonaro é escolhido de Deus e que Bolsonaro só perde se fraudarem as urnas eletrônicas. O presidente Bolsonaro pode sim ser escolhido de Deus e as urnas eletrônicas já eram fraudáveis quando nós conseguimos eleger o presidente Bolsonaro em 2018. E se vocês se lembrarem bem, foram mais de 2 anos de périplos do presidente pelo país, mobilizando gente de aeroporto em aeroporto, criando uma base numa rede social. O presidente, inclusive, tomou a facada durante a eleição e é bom que as pessoas se lembrem disso. Deus ajuda a quem se ajuda. Não existe eleição ganha antes do voto contado e dá muito trabalho eleger um presidente e mais trabalho ainda reeleger um presidente que tem como inimigos a grande imprensa, o STF
e Lula. Esse era o comentário de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, e lembre-se, agora eu tenho um canal alternativo na cos.tv. Dextra Jornalismo é o nome do meu canal lá. Se eu for censurado aqui, é no Telegram e na Cos TV que você vai encontrar os meus vídeos. Esse era o de hoje. Até o próximo.